nós vamos falar de Allan Kardec, vida e obra. Eu preparei assim, vamos ver paulatinamente toda a movimentação de Kardec até que ele pôde fazer a codificação. Então, ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Hipólite Léon Denisard Rivaio, né? Mais tarde ele vai assumir o pseudônimo de Allan Kardec, nós vamos ver. A família dele era católica de renome e grande número dos seus antepassados se distinguiam na advocacia e na magistratura. Mas apesar dos louros, né, da família direcionada ao direito, ele se sentiu atraído pelas ciências e a filosofia. Seus primeiros estudos foram em Lyon. Depois ele vai complementar esses estudos em Verdun, na Suíça, com o professor Pestalozzi. Aos 14 anos, ele já ensinava seus colegas menos adiantados. Logo se tornou o mais eminente discípulo de Pestalozzi, além de um colaborador inteligente e dedicado. Tão dedicado que ele passou a fazer propaganda daquele sistema de educação, né, que exerceu grande influência na reforma dos estudos da Alemanha e da França. Como conhecia bem a língua alemã, ele traduziu para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, e destacando as obras de François Fenelon, que ele admirava muito. Tão importante era a sua atuação que muitas vezes Pestalozzi teve que se deslocar para outros lugares para criar o Instituto. Quem ficava à frente do Instituto era o Kardec. Tinha condições de exercer essa função, pois era bacharel em letras e em ciências. Então ele podia assumir. E aí o irmão X disse que ele também era médico. Ele se formou médico, apresentou a sua tese e tudo. Além disso, era um linguista insigne. Conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Volta para o seu país e funda em Paris, na rua Sèvres 35, onde ele morava, um estabelecimento semelhante ao que ele estudou em Verdun. Aí se associou um tio, que era irmão da sua mãe, né, que bancou o colégio. Em Paris, no meio intelectual, ele conheceu uma professora, diplomata da primeira classe, Amélie Gabrielle Boudet, uma jovem rica, filha única, né, muito inteligente, que nasceu em 23 de novembro de 1795. Ela era mais velha que ele, 9 anos, né? Se casaram em 6 de fevereiro de 1832. E ele era diretor desse instituto técnico que funcionava na casa dele. Mas seu tio era um jogador, ele jogava sem parar e acabou ficando na falência. E ele, o casal, ele e a Amélie tiveram que se virar, porque foi a falência do instituto. Então, eles também não se deixaram abater. Passaram a trabalhar mais para poder sobreviver. Então ele passou a administrar 3 casas, que deram para ele um ganho de 7.000 francos ao ano. Interessante, porque eles não têm a mínima ideia de quanto é. Mas o que ele fazia além disso? Terminava o dia e aí ele ia fazer serão. Ele escrevia gramáticas, aritmética, livros para estudo pedagógicos superiores. Ele foi muito importante, né, lá na França, nessa parte, né, porque ele estava muito preocupado na ortografia, na aritmética, para ajudar os pais, para ajudar os professores. Traduzia obras inglesas e alemãs. Preparava todos os cursos de Levi Alvarez, frequentado por discípulos de ambos os sexos, no Saint-Germain. Eu fui olhar, ela existe ainda, é uma associação Faubourg. Está lá em Paris até hoje, ela funciona desde a época de Kardec, né? Ele organizou também na sua casa, na Rua Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia comparada, e durante 5 anos, de 1835 a 1840, de graça, para formar outras pessoas. Foi membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras. Foi premiado num concurso em 1831
pela apresentação da sua notável memória. O título: Qual o sistema de estudo mais em harmonia com a necessidade da época? Sempre preocupado. Então, dentre suas numerosas obras, devemos citar por ordem cronológica. Então, eu peguei essas obras que ele fez para a gente ter ideia do cabedal de conhecimento que ele tinha, que ele foi sendo preparado paulatinamente para depois fazer o trabalho da codificação, né? A espiritualidade sempre vai preparando, né? Devagar e sempre, até se chegar um momento certo, né, para se executar alguma coisa. Então, ó, ele fez o Plano Apresentado para o Melhoramento da Instrução Pública, 1828. Em 1829, segundo o método de Pestalozzi, ele publicou para o uso das mães de família e dos professores o curso prático e teórico de aritmética. Ele se preocupava só na escola, mas também a família, né, porque auxiliaria os alunos, né? Em 1831, fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846, o Manual de Exames para obtenção de diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. Em 1848, foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Em 1849, o professor Rivaio era professor do Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Um homem bem instruído, bem preparado, né? E uma obra muito apreciada resume seus cursos e depois ele publica Ditados Normais dos Exames da Municipalidade e na Soborna, Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. Várias dessas obras foram adotadas, então, pela Universidade da França. O resultado desse trabalho todo, né, é que ele conseguiu uma modesta abastança, né? Aí começou a ganhar dinheiro. Bom, com tudo isso, percebe-se que Rivaio estava realmente preparado para desempenhar a tarefa que lhe seria árdua, mas com grande êxito. Percebe-se então que seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes dele se imortalizar como Allan Kardec. Porque a gente vai ver que depois quando ele está ligado à saída da doutrina, ele vai adquirir o nome Allan Kardec para ficar bem desvinculado de tudo aqui, do nome dele já que vai, né? Que era muito importante. Então ele estava à altura dessa missão gloriosa, né? Que estava reservada para ele. Seus pendores, suas aspirações, sua educação, juízo reto, observação metódica, o preservaram de um possível misticismo ou mesmo de posições dúbias ou injustificadas em relação ao fenômeno das mesas girantes, as quais seria chamado para se posicionar diante do fenômeno, né? Então a gente vai ver daqui a pouco tudo do Kardec. Ele fazia questão da observação, da experimentação e usar o crivo da razão. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente recebe alguma mensagem de um espírito, não nos importa quem está assinando. Isso é o que menos importa para nós. O teor é que importa. E a gente vai comparar com a doutrina. Se tiver de acordo com os ensinamentos, passamos então pelo crivo da razão e aí a gente pode dar credibilidade ao que está sendo trazido. Então foi em 1854 que o senhor Rivaio ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, pelo senhor Fortier, que já era um magnetizador. Lembrando que Kardec foi magnetizador. Ele estudou, né, junto com o Mesmer, ele aplicava o magnetismo. Mas esse senhor Fortier, que era conhecido dele nos estudos de magnetização, e começou a falar para ele sobre as mesas girantes. E aí falou o seguinte: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Aí o Kardec responde, e isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula.
Até lá, permita-me que não veja senão uma fábula para provocar sono. Ele achava que era mais uma brincadeira, né? Mas ele, a gente vai ver, ele vai ficar com o pé atrás, mas ele vai lá ouvir, vai lá ver, né? Assim era o senhor Rivaio, sempre questionando, não negava nenhuma coisa a princípio, mas pedia provas, querendo ver e observar para crer. Atitude sensata e ideal quando se trata de estudar os fenômenos espíritas. Prudência, crivo da razão, como ele mesmo nos ensinou. A gente, uma mensagem, a pessoa fica doida, né? Achando que é a grande verdade. Nós vamos ver aqui qual a colocação que ele vai nos dar sobre os espíritos que se comunicam conosco, daqui a pouco. O que vimos até agora sobre o senhor Rivaio é que ele é professor emérito e autor pedagógico de renome. Mas veremos que de 1854 a 1856 vai abrir um novo horizonte para esse observador profundo, para esse sagaz observador. O nome de Rivaio, como eu disse, né, vai apagar mais adiante para se tornar Allan Kardec. Kardec é assim que se exprimiu, revelando as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação diante dos fenômenos das mesas girantes. Ele disse: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Então é por isso que ele acabou indo. Pessoas, né, estudiosos e tudo, e por isso ele chegou até lá, né? E a essas pessoas me firmavam a possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não entrava no meu cérebro. Então ele relata que no início de 1855, ele se encontrava na casa do seu Carlote, amigo de mais de 25 anos, e ele falou sobre as mesas girantes com muito entusiasmo, né? E ele apreciava o seu Carlote, mas ele ficou com o pé atrás de tanto entusiasmo, ele ficou, né, assim, não dando assim, de imediato credibilidade. Então ele relata que ele foi o primeiro, senhor, que é o Carlote, né, a falar sobre os espíritos. Ele contou que muitas coisas surpreendentes iriam fazê-lo se convencer do que ele falava, né? Então o senhor Carlote disse para ele que um dia ele também estaria participando desse grupo de estudo. E ele disse: não digo que não, vamos ver mais tarde. Porque um cientista ele nunca vai dizer não. Ele tem que observar, comparar, para ele depois tomar suas conclusões, né? Então ele descreveu o que ocorreu em maio de 1855. Estive em casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador, e encontrei o seu Partier e a senhora Planamaison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido de Carlote, mas com outro tom, mais comedido. Então ele descreve que o senhor Partier tinha já uma certa idade, que era um homem muito instruído, e que ao descrever o fenômeno das mesas girantes, sem os arroubos do senhor Carlote, deixou nele uma viva impressão, e ao ser convidado para ir à casa da Planamaison para assistir a experiência, acabou aceitando. Então Kardec disse que numa terça-feira de maio, às 8 horas da noite, vai comparecer na casa, no local combinado. E ele diz: foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardose com auxílio de uma cesta. Então ele disse que viu algo além do divertimento e via que é o fato que deveria ter uma causa, né? E ele percebeu que se tratava de uma coisa muito séria, como se fosse uma revelação de uma nova lei. Então ele propôs se aprofundar. Kardec observava bem tudo, assistia, né? E participava assiduamente na casa da família Boudin. E onde estariam as três médios, Julie, Caroline e Ruth Jafé.
Sendo que essas meninas ajudaram ele muito, né? Depois ele teve outros médicos, tudo, mas inicialmente elas que ajudaram, eles traziam perguntas, elas traziam as respostas dos espíritos, mas o nome delas ficou por muito tempo escondido, né? Para que elas não sofressem nenhuma perseguição ou chateação, né? Então aí ele falou o seguinte: foi aí que fiz os primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. E um cientista não deve ter, né? Teoria preconcebida. E falou: observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos eu procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Porque o método que ele usou. Então, no que ele fosse pesquisar, outros médicos, ele fazia a mesma pergunta e das respostas ele ia comparando, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E aí foi que ele foi delineando as respostas como certo, comparando, né? Kardec esclareceu que procedeu do mesmo jeito desde que ele tinha 15 e 16 anos. Sempre na experimentação e observação. Ele afirma que compreendia a gravidade da exploração que ia fazer. Então ele esclareceu: entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução do que havia procurado toda a minha vida. E era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. A gente sabe, né, quantos homens filósofos indagavam: o que a gente está fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Houve sempre essa pergunta. E ele disse que também ele tinha essa mesma ideia. Então, a gente sabe que a doutrina vai nos explicar, né, o que a gente está fazendo, de onde veio, para onde vai. E aí ele disse que realmente isso aí eram as respostas às indagações dele. Era preciso agir não levianamente, ser positivista e não idealista para não me deixar arrastar pelas ilusões. Não tinha nem a soberana. Aí ele viu que os espíritos, qual a conclusão que ele chegou? Que não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a sua opinião não tinha senão valor de uma opinião pessoal. Então é isso que a gente também tem que ter a noção. Muitos espíritos que se comunicam, pode até trazer, né, algumas mensagens, mas eles não sabem muito. Vou dar um exemplo. Antônio de Pádua precisava mandar uma mensagem para nós. Quem foi que fez a psicografia? Joana de Anjos. Passou para ela, dela para nós, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes aquele espírito ele vai trazer a sua opinião pessoal. Por isso que ele comparava, né? E que eu me lembro uma coisa que eu achei muito interessante uma vez. Uma moça recebeu a mensagem do pai dela, com palavras rebuscadas, né? Ela falou: esse não é meu pai não. Meu pai não estudou, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar. Mas aí explicava para ela: e o que ele já foi em outras vidas? Podia ser uma pessoa culta que escolheu ser uma pessoa simples, né? E ele tinha esse cabedal de conhecimento. O Chico. Gente, então, a gente tem que entender o seguinte: ele entendeu que esses espíritos não sabiam nem tanto, mas muitas vezes era a opinião do quê? Da experiência que eles passaram, né? Nessa reencarnando, desencarnando, eles tinham um cabedal de conhecimento, e é isso que eles podiam passar, né? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, como dizer assim: você recebe uma mensagem, eu vou falar, repetir, não interessa o nome, que às vezes é um nome maravilhoso, justamente para você ficar fascinado por aquilo, e ali pode ter um embuste. Então, o que nos interessa é o teor da mensagem, comparar com a doutrina. Aí sim a gente pode, né, tomar como uma verdade. E ele esclareceu: só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Então, para ele, não importava se eles estavam falando uma coisa muito sábia ou não, o que primeiro momento para ele foi saber que existe um mundo espiritual. Para ele foi
a coisa primordial naquele momento. A chave de uma multidão de fenômenos que eram inexplicados. Kardec afirmou que o segundo ponto, também importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Aí a gente vai depois, né, ter lá com André Luiz, né, descrevendo o mundo espiritual para nós. Ele afirmou: cada espírito, em razão da sua posição pessoal e do seu conhecimento, desvenda uma fase desse mundo, podendo cada qual ensinar alguma coisa, mas nenhum deles podendo individualmente ensinar tudo. Cada um vai estar dentro de um patamar e vai trazer para nós aquilo, né, que ele consegue enxergar, o que deixa ele enxergar, né? E ele disse: cumpre ao observador formar o conjunto com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Faça que ele ajuda. Ele espalhava, por exemplo, uma pergunta, e das respostas ele ia comparando e vendo aonde que tinha uma coisa, né, igual. Então ele tomava como verdade. Então ele afirmou o seguinte, está na Obras Póstumas: eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. Kardec esteve então a ponto de desistir, era muito trabalho. Mas aí o senhor Carlotti, René Talander, que era membro da Academia de Ciências, né, e mais Sardô, seu filho, o Didier, que foi o editor lá de todas as obras dele, acabaram apresentando para ele 50 cadernos. Há 5 anos eles vinham trazendo mensagens dos espíritos, colocando naquele caderno. Só que o seguinte, muitas comunicações, e as comunicações não estavam completas, e faltava, vamos dizer assim, fazer uma relação de uma com outra, havia muitos hiatos. Então uma obra mais ou menos, né, confusa, inacabada, mas que ele percebeu que era uma mensagem dos espíritos. Aí ele se rendeu, né? Foi trabalhar. Então seria um trabalho árduo que exigiria muito tempo para ele, então, preencher aquelas lacunas obscuras dessas comunicações. Ele era um homem muito atarefado. Uma noite, seu espírito protetor Z deu-lhe, através de um médium, uma comunicação toda pessoal, dizendo que o conhecia em uma anterior existência, no tempo dos druidas, que eles viviam juntos na Gália. Por isso que ele vai, né, assumir o nome que ele tinha, Allan Kardec. Então ele prometeu ajudá-lo no que ele precisasse, para fazer essa tarefa muito importante. Então, e ele disse que estaria junto dele para ele levar a termo. Então, a partir daí, Kardec tomou os cadernos, foi anotando com cuidado, levava as perguntas para aquelas meninas, tomava nota das respostas. Kardec, então, após ler atentamente tudo, suprimiu repetições, pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão, assinalou as lacunas a preencher. Aí as lacunas a preencher ele dava lá para as meninas trazerem através dos médios, né? E preparou perguntas necessárias para que tivesse esse resultado. Kardec esclareceu que passou a comparecer na casa do Sr. Boudin para resolver os problemas que o interessavam, sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Ele disse: comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Então eram respondidas com precisão, profundeza e um modo lógico. Ele disse que compareciam pessoas sérias que tinham interesse pelo trabalho. Acabou percebendo que o conjunto de informações tomava a proporção de uma doutrina e teve o pensamento de publicar para se instruir, para instruir outras pessoas. Aí começou a ideia, né, do Livro dos Espíritos. Muito vagamente ele tendo a ideia de que é uma coisa muito profunda, muito importante e que ele deveria depois levar a público, né? Em 1856 passou a frequentar a casa do Sr. Rustam com a médium Jafé, que era uma sonâmbula,
que obtinha como médico comunicações interessantes com auxílio de uma cesta do sábio. Kardec participou de outras reuniões com outros médios para tirar as suas dúvidas, mais ou menos uns 10 médiuns. Então ele falou, foi assim que comparando, fazendo a fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que saiu em 18 de abril de 1957. Mas aí, para não nos confundir com o seu nome, ele trocou para Kardec. Bom, então saiu a primeira edição. Ela se esgotou rapidamente. E ele reeditou em 1858. Detalhes sobre o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos retroceder um pouquinho. Antes de sair o Livro dos Espíritos, o que ocorreu com o Kardec? No filme até apareceu, né? Lá no dia 25 de março de 1856, ele estava preparando as questões lá. Ressoaram pancadas repetidas no tabique e não se encontrou a causa. Ele procurou, não encontrou o porquê daquilo. No dia seguinte, ele vai lá no seu Budão e explica, né, o que aconteceu. E se trava um diálogo. Ele fala, ouviste o fato que acabo de narrar? Podeis dizer a causa destas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Aí a resposta, era teu espírito familiar. Com que vinha ele a bater assim? Aí eles falaram, pode perguntar a ele, e aí está aqui. Aí ele pergunta, meu espírito... Aí falaram assim, nossa, o espírito da verdade era o espírito familiar dele. Gente, meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos de ter vindo me visitar. Quereis ter a bondade de me dizer quem sois? Para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui, à tua disposição. Ontem, quando bateste, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta. O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e eu queria fazer-te parar. Repito, ele estava preparando o Livro dos Espíritos. Então, a vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto todo do trabalho? Sobre o capítulo de ontem, faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Recolher-se-á, você vai reconhecer os erros e os corrigirá. Aí ele falou, eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e eu refiz hoje. Está melhor? E eles respondem, está melhor, mas não muito bom. Leia da terceira a 30ª linha e vai reconhecer um grave erro. Eu rasguei o que tinha feito ontem. Aí ele falou, não importa, essa inutilização não impede que subsista o erro. Releis e verás. Quer dizer, o erro persistir lá, né? O nome da verdade que tomais é uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, ou pelo menos é um guia que te há de auxiliar e proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento, mas quanto às respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que poderá obter minhas respostas. Podeis vir mais frequentemente todos os meses? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Animaste alguma personagem conhecida aqui na Terra? Disse-te para ti eu sou a verdade. O que da tua parte deveria importar descrição. Não severa mais que isso. Né? Não precisava, né? Quando voltou para casa, Kardec achou o grave erro e recompôs o negócio, né? O espírito da verdade se comunicava frequentemente, mas não na sua casa. No dia 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rustam, através da Jafé, Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha de desempenhar. Mas o aviso foi muito vago. Gente, isso tudo antes de chegar lá no Livro dos Espíritos. Então, ele não entendeu. Foi uma revelação, mas ficou no ar, né? Mas foi confirmado em 12 de junho de 1856 pela médium Aline C. A Kardec não estava lá, não. Em 6 de maio de 1856, a senhora Cardone confirmou essas duas comunicações anteriores que ela ignorava. Então, finalmente, em 12 de abril de 1857, na casa do senhor Derram,
sendo intermediário o Sr. Croce, acho que é Croce, médium, que era médium. Então foi confirmada a missão dele. Aí que ele soube. Ele não estava, ele não estava presente, mas falaram qual era a missão dele. Confirmada a missão, aí o pseudônimo também pelo êxito do livro dos Espíritos, ele criou então um jornal espírita. Bom, como não teve apoio de ninguém para financiar, né? Ele resolveu em 15 de novembro de 1857, por intermédio da senhora Hermance Dufour, saber o que deveria fazer. Foi respondido que ele pusesse em prática essa ideia, né? E não se inquietasse com o que ia acontecer. Então Kardec falou: apressei-me em redigir o primeiro número e o fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858, sem nada a dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio. Ele foi com a coragem, né? Filo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. E a partir de 1º de janeiro, os números se seguiram sem interrupção. E como eu previro o espírito, esse jornal se tornou poderoso auxiliar. Kardec reconheceu que foi muito bom não ter um sócio, né, capitalista, porque senão ele ia ter que só publicar aquilo que, né, quem mandasse, né. Foi alertado pelos espíritos através da médium Aline C, no dia 12 de junho de 1856. Aí a pergunta que ele fez: quais as causas que poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Resposta: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Não creas que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 100 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. E disse mais: sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da sua vida. Porque tu não viverás muito tempo. Então Kardec declara no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos depois, ele vai falar sobre isso. Ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas, tenho sido alvo do ódio e dos ciúmes, têm sido publicados contra mim infames libelos, as minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, tenho sido traído por aqueles que me depositavam confiança, né? Em que ele depositava confiança, e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviço. Então, 10 anos depois, ele está confirmando que tudo que foi dito a ele, né? A sociedade de Paris tem sido um conflito, um contínuo foco de intrigas, urdida por aqueles que se diziam a meu favor, e que, mostrando-se amáveis na minha presença, me detratavam na minha ausência. Disseram que aqueles que me adotavam o espiritismo eram pagos por ele. Então ele foi acusado de comprar o pessoal para ser espírita, né? Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob excesso de trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Então Kardec deixou bem claro também que, graças à ajuda dos bons espíritos, ele consegue não desanimar e nem se abater diante de todas as dificuldades. Ele foi prevenido pelo Espírito da Verdade. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada em 1º de abril de 1858. Inicialmente funcionava na casa de Kardec, depois era a médium
principal para ajudar ele era a irmã Dufour. Aí se reuniam mais ou menos 30 pessoas, né? Depois eles alugaram um espaço a partir de abril de 1860. E aí ele quis sair como diretor, né? Quis sair da direção da sociedade, mas ele não deixaram. Então, em setembro de 1860, Allan Kardec faz uma viagem para propagar a doutrina em algumas regiões. E aí ele ficou muito satisfeito com o progresso que a doutrina espírita estava tendo, né? E que é vista com seriedade, e ele falou que compreendia o alcance e as consequências futuras. O pessoal estava entendendo. Pouco a pouco os adversários foram diminuindo. Uma frase passa a ser a ordem do dia. O espiritismo está no ar. Só por si desenha ela o estado de coisas. Mas é sobretudo em Lyon que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são aí numerosos em todas as classes, mas principalmente na classe operária. Então Kardec até se admirou, porque lá em Lyon, né, a doutrina estava sendo mais aceita. E eles esclareceram: por que te admiras disso? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aí é vivaz. Ela fornecerá a grande adeptos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon é o coração. Então ele chamou a atenção sobre o crivo da razão, as comunicações dadas, que não se devem ficar presas a nomes, aqui que eu falei, nem a ideais, né, trazidas por pessoas conhecidas de renome. Tem que estar de acordo com a doutrina. Ele diz: só um falso amor próprio ou uma obsessão podem persistir uma ideia notoriamente falsa e que o bom senso de cada um repele. Livro da razão. Allan Kardec trabalhava no Livro dos Médios, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861 pelo Didier, né, a editora. Sobre o Livro dos Médios, ele disse na Revista Espírita: procuramos neste trabalho, fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, esclarecer todas as questões que se prendem à prática das manifestações. Contém, de acordo com os espíritos, a explicação teórica dos diversos fenômenos e condições em que eles se podem produzir. Mas a parte concernente ao desenvolvimento e exercício da mediunidade foi, sobretudo, de nossa parte, objeto de atenção toda especial. Aí a gente faz uma parte. Nós, espíritas, temos que conhecer, né, a codificação. E a gente tem que lembrar o seguinte: quando alguém perguntar a sua religião, você é espírita. Você não é espírita kardecista. Kardecista está errado. Kardec não criou religião nenhuma. A gente lembra. Primeira revelação, Moisés, um homem. Segunda revelação, Jesus, um homem. E aí ficou determinado que essa terceira revelação, que seria a doutrina dos espíritos, viria de uma forma universal, ou seja, de todos os espíritos. E que alguém, então, foi escolhido para compilar esse trabalho. Então, Kardec é compilador. Porque tem muita gente que fala assim: você é espírita de mesa branca, você é kardecista. Não, aí a gente tem que falar: eu sou espírita. Agora, se são outras religiões são espiritualistas, é o problema, né, de cada um, fica na sua. Mas Kardec, então, a gente tem que saber, porque vira e mexe o pessoal fala: você é kardecista? Não, eu falo, sou espírita. Mas espírita, tô repetindo, de mesa branca? Não, sou espírita porque o profeta, tá vendo? A doutrina espírita, que veio dos espíritos. Aí a gente vê, se a gente quer se intitular espírita, nós temos que conhecer a doutrina espírita. E a doutrina espírita a gente vai ver o quê? São aqueles 5 livros kardecianos. Estão aqui, né? Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para a gente entender o que é a doutrina dos Espíritos, o que é que eles nos ensinam, de que a gente tem que entender para ser espírita, para vivenciar o que está lá. Que também lê só, eu sei a doutrina espírita, se é papagaio que vai repetir, não, você tem que saber
agindo. A gente tem que ser carta viva do Evangelho. O que é ser carta viva do Evangelho? Praticar tudo que está ali. Outra coisa que é interessante. Eu vou me candidatar a trabalhar na mediunidade. E não sei o livro dos médiuns? Como eu vou trabalhar? Né? Então, quando eu falei da Ivone do Amaral Pereira, ela chamava muita atenção sobre isso. Ela nunca cometeu nenhum gafe, nenhum erro, porque ela lia o Evangelho, o Livro dos Espíritos e lia o Livro dos Médiuns. Então, uma pessoa em sã consciência que quer participar de uma mediúnica, ele tem que saber o Livro dos Médiuns. Aí, complementando, nós vamos ter o Céu e o Inferno, que é muito bom, para que a gente vai falar daqui a pouco. Para quê? Por que ele surgiu? Para que as pessoas entendam que vai vivenciar na espiritualidade de acordo com o que vivenciou aqui. Porque não existe espaço circunscrito, céu e inferno. Aí você fez muito bem o que você programou, só fez o bem, a sua sensação será de céu. Se você não foi uma pessoa boa, não praticou caridade, a sua sensação é de inferno. Então aí o livro do Céu e Inferno é muito bom para as pessoas, né? Pelo menos para ver se tem medo. Já viu, se eu fizer isso aqui, o que vai me acontecer lá? Então, e aí a Gênesis, que é a explicação de tudo para nós. Então, isso que é importante a gente entender. Nós temos que ler, temos que estudar. Porque como eu vou agir se eu não sei qual é o caminho? Se eu sou espírita, eu sei que eu tenho um grande objetivo, crescer espiritualmente. E se eu souber o caminho, né, projetado para Jesus para nós, se eu começar a me transformar, eu começo a ser um bom espírita. Atrelado a isso, caridade. Fora da caridade, não há salvação. Isso que a gente tem que entender. Então, o livro dos médiuns, ele ainda vai de mécon de quantos querem entregar com proveito a prática de espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. Então, no ano de 1861, Kardec faz nova viagem espírita para verificar se Lyon já tinha criado a maturidade. Ele verificou que a classe operária, por ser a classe que mais sofre, é aquela que mais se identificou com o Consolador prometido por Jesus. Então, compareceram assiduamente às reuniões, né? As pessoas iam, porque se interessavam para aprender. Em 14/10, faz uma visita a várias cidades, em Bordeaux, e semeou a boa nova, fazendo germinar a fé no futuro. Mas no ano de 1861 vai ficar nos anais do Espiritismo o Alto da Fé, levado lá a Barcelona, onde foram queimados 300 livros espíritas. Então são vários, não só livros do Kardec, né? E assim, Kardec, depois, ele gastou muito dinheiro para mandar esses livros para lá, né? E aí ele pensou em exigir a devolução do dinheiro. Mas os espíritos falaram não. Por quê? A própria queima dos livros ia ser propaganda da doutrina. Porque aí o pessoal ia perguntar, queimaram? Mas que livros foram queimados? Mas o que eles diziam? E aí era a própria propaganda, né, do espiritismo. Kardec, então, ficou na dele. Depois disso, o número de adeptos lá na Espanha, foi um número incalculável, né? E sobre isso, Kardec deixou na Revista Espírita de 1863, página 367. O espiritismo se dirige aos que não creem, ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. Vai explicar uma coisa que você sabe, você vai tentar mostrar a quem não sabe, a quem não vê, que não entende. A gente estava comentando aqui, antes da gente começar, as pessoas estão muito presas aos fenômenos. Esses fenômenos aconteceram no início, né? As materializações, mãos luminosas e coisas, para o quê?
fazer com que as pessoas comparecessem, e dali a curiosidade ia fazê-los estudar, ia fazer entender que é preciso saber a doutrina espírita, o Consolador prometido, para a gente se situar nesse mundo e passar de uma forma ou de outra, fazendo sua reforma íntima, melhorando, crescendo espiritualmente, né? Então, por isso que ele diz que o Espiritismo se dirige aos que não creem. Porque quem crê, você não precisa, né, explicar, já sabe, já sente, né? Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar a nossa. E nisto é consequente com os princípios de tolerância, de liberdade e de consciência que professa. Então, é só, quando a gente também vai conversar com uma pessoa, a gente tem que entender o seguinte: o espírita não está preocupado em fazer proselitismo. Ele não está preocupado em fazer os outros serem espíritas. Se ele estiver preocupado em fazer os outros serem espíritos, seja carta viva do Evangelho. Porque aí você vai ver, olha lá, naquela situação lá, olha como é que aquele espírita reagiu. Ele teve tolerância, ele teve paciência, ele soube perdoar. Essa é a maneira da gente propagar a doutrina espírita. É a nossa conduta. Porque não adianta a gente ficar lendo e fazer diferente. Lembro do Simonetti, ele falou uma vez, um cara fazendo uma palestra sobre paciência, já estava lá pelo meio da palestra, aí começaram uns gritos, ele abriu a janela, cala a boca aí, para as crianças. Acabou a palestra dele, já foi para o espaço, porque cadê a paciência dele? Então é isso que a gente tem que entender. Nós temos, a gente pode até falar, né, um passando para as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Teve há uns 5 anos atrás, quando eu fiz a palestra sobre Páscoa, eu gosto muito de fazer poesia, né? Aí eu fiz poesia em 3 centros. Depois cheguei para ir num outro lá, falei assim, hoje eu não vou fazer a poesia. Mas por que tá tão bom? Não vou fazer a poesia. Não quero, cismei, não vou fazer. Entrei, fiz a palestra, finalizaram tudo, não fiz a poesia. Aí um levantou lá o da casa, peraí, levanta não. Aí chegou perto da Iná. Iná, você sabe declamar? Iná, sei o quê? Poesia? Sei. Tem um aí? Fui obrigada. Aí o que a gente fez? Comentários disso que foi, o cara teve, né, premonição de que eu estava com a poesia. Falamos na época, a nossa família, como todo mundo, tem de evangélico, tem católico, tem espírita, né? E aí, dali, isso foi sendo coisa para puxar outros assuntos, né? E a gente vê pessoas que são de outra religião. Na próxima reencarnação nem quero encontrar com você, ou quero estar junto. Aí a sua atitude, a sua fala, vai fazendo, né? Vai plantando as sementes, como planta. Uma vez eu vi uma palestra dele, falou assim, vai plantando as sementinhas para as crianças, que aqui qualquer hora vai florescer. E a gente vai fazendo isso. Então, e tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Se eu falar alguma coisa sobre espiritismo e não tiver receptividade das pessoas, eu não vou ficar chateada. Eu tenho que fazer o quê? Jesus ensinou. Quando ele falava para os discípulos, vão à casa das pessoas levar a boa nova. Caso elas não estejam preparadas ou não queiram, virem as costas, em silêncio, sacuda a roupa, a poeira da roupa e vai embora. Ou seja, para não deixar você ficar, né, chateado com aquela pessoa. Acabou, não está preparado ainda. E a gente vê, muitas pessoas ainda não têm. As pessoas veem os tais fenômenos, sentem, mas não acreditam, porque não está ainda preparado. Então é isso que Kardec chamou a atenção, né? E ele recomendou assim, acolhei com solicitude os homens de boa vontade, oferecer ajuda aos que procuram, porque com os que creem não sereis bem-sucedidos. Não façais violência à fé de ninguém. É isso que eu acabei de falar que Jesus recomendou. Muito mais quando ao clero que eles professam. Porque semearás em campos áridos, ponde a luz em evidência para que a vejam os que quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore e deles dai de comer. Aos que têm fome,
e aos que se dizem saciados. São as palavras do Kardec, né? Então a gente vê, ele está direitinho como Jesus ensinou. Nós vamos levar a luz para quem está preparado. Mas se você não conseguir, você, né, como eu falei do piano, você plantou lá a semente. Vai germinar, não sabe se nessa encarnação ou na outra, mas está plantado, né? No ano de 1862, em 15 de janeiro, apareceu pequeno e excelente brochura de propaganda, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Apresentou um quadro bem resumido e histórico do Espiritismo, uma ideia suficiente da doutrina espírita para ser compreendido e seu fim moral e filosófico. Uma das frases importantes de Kardec: reconhecei, pois, o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras, e persuadi-vos de quem quer que nutra com a sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou ciúmes, né? Mente a si próprio se tem pretensão de compreender e praticar o espiritismo. Então é isso aqui. A pessoa vai levar a palavra, principalmente através da sua atitude, e entender que o espírita realmente é aquele que procura se modificar sempre, né? Ele entende que ele tem aqui um objetivo, e o objetivo dele é a sua transformação moral, né? Em abril de 1864, publicou a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação, sua concordância com o Espiritismo. Depois virou o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec traz nova obra, que é o Céu e o Inferno, né? Ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Aí é onde que fala aquilo que eu já expliquei, né? Como estão os espíritos vivendo na espiritualidade de acordo com como eles foram aqui na Terra. A Gênese sai em 1868. Obras póstumas, que é muito importante ser lido em 1890. Desencarna em 31 de março de 1869, com 64 anos, em Paris, na ruptura de um aneurisma. Aí eu lembro que o doutor Damares, que era médico dele, falava para ele trabalhar com menos euforia, se cansando tanto, né? Mas ele dava de tudo. Depois de desencarnar, o doutor Damares falou para ele continuar, entender que ele tinha que ser ir mais devagar, mas ele preferiu dar toda a sua contribuição de uma vez para a doutrina sair. Então ele desencarna em 1969. Aí a gente sabe o seguinte: se Kardec não se tivesse conseguido o seu objetivo, compilar a doutrina espírita, vieram outros preparados, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane e o Ernesto Bozan. Porque a espiritualidade não dá ponto sem nó. Talvez as pessoas vão sendo preparadas para uma determinada coisa. Mas se não tiver aquela pessoa, outros vão estar preparados, porque a coisa é a hora. Tinha que sair a doutrina naquele momento. Então, se ele não tivesse preparado, outros estariam. Vou falar algumas frases de Kardec para a gente terminar. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência de uma causa está na grandeza do efeito. Seja quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa primária. É a inteligência superior à causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. E terminando, como eu falei, vou fazer uma poesia aqui sobre Kardec. Allan Kardec, querido irmão, nesse momento presente, só nos cabe eterna gratidão, pois com a sua conduta eficiente, com alto grau de abnegação, trouxe de forma contundente o caminho da redenção. Trabalhou de forma prudente, analisou toda e qualquer comunicação, alinhou de forma coerente o caminho da salvação. Por isso mesmo é pertinente nosso agradecimento de coração.
Então tá aqui assim, é uma pincelada bem rápida para a gente ver como que o Kardec foi pouco a pouco sendo preparado para essa grande missão e todas as dificuldades que ele teve, mas ele cumpriu com êxito. E é porque eu acho que eu falei, né, que ele desencarnou com aneurisma. E ele então foi prevenido, mas para que ele trabalhasse com mais calma, mas ele achou por bem que tinha que dar de tudo para que a doutrina espírita realmente saísse completa. Então tá aqui o nosso agradecimento ao Kardec, né? E que estejamos sempre em paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.